Olá, turma! Iniciando aí nosso segundo exemplo dos comandos de revolução. Hoje a gente vai trabalhar agora com essa peça aí, que é um volante, vai ser até uma pecinha aí plástica, né? De brinquedo, né? Que a gente pode desenhar muito bem no SolidWorks. Tá? Então nessa aula de hoje a gente vai trabalhar a segunda parte com comandos de revolução de peças cilíndricas. O formato dele basicamente é cilíndrico, seja na parte central do eixo, o volante, que é circular, bem como o braço, que ele tem formato aí também circular, tá? Essa peça aí vocês podem ver que conforme a gente vai aprendendo os comandos, maiores vão sendo as exigências, né? Mais complexo vai ficando a peça que a gente está desenhando. Né? Uma peça aí um pouquinho mais interessante, que a gente pode ver aí no dia a dia, né? Então a gente vai explorar bem esse desenho aí com dois comandos muito interessantes, né? Eu gostaria de explorar como fazer peças que têm esse formato sinusoidal, ok? Como que funciona, que é o comando varredura. E outra coisa que é interessante é que eu posso fazer alguns comandos utilizando apenas um recurso. O resto a gente só fazer a repetição dele. Como que eu vou fazer todos esses braços de maneira rápida, simples e fácil, ok? Então hoje essa aula vai basear justamente em cima disso, tá bom? Então vamos começar aí nosso desenho. Vamos começar com um novo projeto, criar, ok? Vou colocar aqui na tridimensional e a gente vai abrir um esboço. Vou pegar aqui o nosso plano YZ e vou colocar mais ou menos o nosso esboço inicial, ok? Para poder fazer o nosso eixo central. Então, vou colocar aqui a linha. Puxar um pouco mais para baixo. Para cá. Para cá. Opa, desceu aqui meio... Não desceu da maneira na vertical. Agora sim, ok? Pessoal, seguinte. Então, vamos começar a colocar as cotas, tá? Eu quero que essa peça aqui tenha uma altura de 45 milímetros. Eu vou querer que essa peça aqui tenha 12,5. Vou aumentar um pouquinho aqui mais. Mas antes de dar sequência, eu sei que essa peça aqui tem a mesma altura da outra, ok? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 12,5, né? Tudo bem, se eu tivesse que fazer alguma alteração, vamos supor que isso aqui mudasse para 20, por exemplo. Percebam que eu só mudo de baixo, né? Mas vamos dizer que toda vez que eu tivesse que fazer a peça, essa linha é igual a essa, em termos de tamanho. Se mudar uma, vai ter que mudar a outra. Eu tenho um comando que eu posso fazer que facilita muita coisa na minha vida, que são as relações de igualdade. Relação de igualdade eu posso pegar várias peças que tenham dimensões e transformá-las iguais. E com uma modificação, eu modifico todas automaticamente. Então, por exemplo, vamos pegar o seguinte. Eu vou, para poder, primeira coisa, colocar essa relação de modificação, eu tenho que pegar uma das linhas, colocar cota, e essa linha é a linha mandante, tá? Essa segunda aqui é a linha que obedece. Então, se eu selecionar a linha 1, aperto o botão Shift, tá? E seleciono a Shift não, né? Aquele botãozinho que tem a seta para cima, tá bom? E eu coloco aqui e seleciono a segunda linha, eu venho aqui na relação de igualdade, ok? E ela se torna igual. Veja que ela até cresceu automaticamente. E se eu tiver que modificar uma cota, que a real é 12,5, a outra modifica automaticamente. Eu não preciso modificar em cima, modificar embaixo. Essa é uma dica interessante que eu dou para vocês, para quem tem nos desenhos, dimensões que se uma modificar, todas as outras têm que ser iguais, tá bom? É só você colocar a relação de igualdade. Aí você pode selecionar 2, 3, 4, 5, quantas linhas você quiser, tá bom? Então, continuando aqui, vou colocar a minha cota. Essa altura aqui vai ser 10, essa aqui vai ser 19. Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa parte arredondada central aqui. Para fazer isso,
ele não é um arco tangente. Eu preciso utilizar um arco de 3 pontos, tá? Como eu já tenho 2 pontos, o início e o fim, está faltando o ponto mediano. Então, venho aqui com o comando ponto, clico aqui na minha tela e vou dar as dimensões aonde eu quero que fique. Nesse caso aqui, desse ponto até aqui vão ser 16,5. E daqui até aqui, essa altura vai ser de 27. Ok? Pronto. Agora eu venho aqui com o arco de 3 pontos, eu clico no começo do arco, o segundo ponto é o final do arco e o terceiro, para dar a direção da curvatura, é o ponto mediano. Pessoal, finalizei aí a primeira parte do meu esboço. Ele é um eixo maciço, não tem nada furado por dentro, então eu posso vir aqui no comando de revolução, certo? E eu seleciono apenas esse eixo central. E a parte maciça, ela está formada, ok? Para dar o acabamento final, eu posso colocar aqui o arredondamento já tridimensional, ok? Eu prefiro fazer tridimensional do que o bidimensional, porque aí ele não dá variação de medidas, tá bom? Vou deixar aí um fillet de 5 milímetros na parte aqui do acabamento superior, aqui no inferior, e dou um ok. Tá aí, ó, nossa peça já formada, ok? Bom, agora o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o volante, tá? O volante é a segunda parte que eu vou trabalhar, porque depois eu venho aqui e faço o braço que une o eixo central com o volante em si, ok? Então, para poder fazer isso, eu tenho que trabalhar com alguns pontos internos do meu eixo central. Trabalhar com a peça desse jeito fica difícil um pouco da gente colocar os pontos. Então, para isso eu venho aqui, eu vou colocar uma vista de corte. Seleciono, pego vista de corte, seleciono meu plano direito e dou OK. Tá vendo? Ó, minha peça ela está cortada ao meio, baseada no eixo direito, mas a peça ainda está inteira. Na hora que eu for lá e tirar a minha vista de corte, aqui, ó, excluir vista de corte, ela está lá, vou normalzinha, sem nenhum tipo de corte em si. Então vamos lá, vista de corte, plano YZ, dou um OK, agora eu posso trabalhar aqui dentro. Bom, para isso eu vou clicar aqui, vou abrir um esboço, certo? Esse esboço com plano direito, eu vou colocar aqui um ponto, em que ele vai ter uma distância em relação à origem na horizontal de 85 milímetros e na vertical de 51. Ok? Bom, agora eu vou aqui nesse ponto central, onde ele fica o centroide, a parte o ponto central, centroide mesmo, do meu braço do volante em si, tá? Da área de seção. Eu vou colocar uma linha para cá, para a direita, uma linha para a esquerda. E eu vou colocar a cota aqui, né? Nesse caso vão ser 2,5 na linha da direita, 2,5 na linha da esquerda. E agora eu vou colocar um deslocamento. Nesse caso aqui, eu vou colocar um deslocamento de 6,25 para cima, 6,25 para baixo, tá bom? Então veja aí que o comando deslocamento é um comando fácil, em que você já tem uma linha que já está em tamanho plotado, você pode colocar linhas paralelas na distância que você queira, tá ok? E no final aqui eu fecho com arco tangente para dar aquele acabamento mais circular. Bom, terminei o meu esboço, ok? Mas ainda não acabei, quer dizer, minha área de seção, né? Mas não acabei meu esboço ainda. Por quê? Como é uma peça circular, eu tenho só a área de seção. Eu preciso do quê? De um eixo central. Então, o eixo de rotação vai ficar aqui no eixo central da peça baseada na origem, coloco uma linha no eixo Y e já finalizo aí o que eu preciso do meu esboço, com área de seção e eixo de rotação.
Encerro o meu esboço, venho aqui, coloco extrusão, revolução, né? Pego aqui minha área de seção, clico aqui no meu eixo de revolução e está aí a nossa peça. Ela está cortada no meio porque ela está com vista de corte. Tiro minha vista de corte, está aí o formato que ela é para ficar, ok? Bom, agora vamos tratar desse braço aqui. Esse braço aqui ele é interessante. Por quê? Porque quando a gente faz uma extrusão de uma peça circular, ela vira um cilindro. Um cilindro nada mais é do que uma área de seção que não é variável ao longo do caminho que ele anda, e esse caminho ele é retilíneo, é único, pega um eixo e sobe, isso é um cilindro. Nesse caso, eu tenho uma peça cilíndrica, só que o caminho dele é variável. Você está vendo que ele tem um acabamento aqui sinusoidal, né? Forma esse S, até ele voltar aqui para cima. Então, quando eu tenho uma área de seção fixa, uniforme, do começo ao fim da peça sólida, mas o caminho é variável, eu vou utilizar o comando de varredura. Está aqui o comando de varredura. O que a varredura é? Uma área de seção por um caminho que não é linear, ok? Para poder fazer esse tipo de comando, usar esse comando, eu vou precisar de dois esboços separados. Um representativo do caminho, o outro representativo da área de seção, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa peça. Vou mais uma vez cortar ela na metade, pegando aqui o eixo da direita. Dou um ok. E vou começar a fazer primeiramente o caminho, tá bom? Então vamos abrir aqui um esboço. Plano da direita. E agora eu vou colocar aqui primeiramente um ponto. Esse ponto vai estar bem aqui, ó, no eixo central, na vertical aqui, tá bom? Com uma altura de, nesse caso, 27 milímetros. Ok? E eu vou colocar um outro ponto no centroide aqui do nosso volante. Para colocar esse ponto central, eu vou usar aqui um truque, né? Uma linha para poder me auxiliar, que eu pego dessa extremidade aqui da peça e vou até a outra extremidade. E eu vou colocar um ponto justamente aonde? No ponto mediano dessa peça. Então vou vir aqui, vou deletar. E esse ponto aqui, para não sair do centro dele, eu vou justamente usar uma relação de fixação. A mesma coisa eu vou fazer para esse ponto. Vou vir aqui, ele já está fixo aqui, né? Já está com o cadeado, não preciso colocar a relação. Pronto, agora eu vou fazer meu caminho sinusoidal. Para fazer esse caminho, vou colocar uma linha nessa distância. O caminho, essa linha ela tem uma distância determinada, que é 30 milímetros. Vou colocar uma segunda linha agora, que sai desse braço, só que ela não tem medida, ela vai ficar livre, avulsa, né? Até esse ponto aqui, não muito longe. E para fazer esse caminho de S, eu utilizo dois arcos tangentes. Sendo que o primeiro parte daqui vai até aqui para cima mais ou menos, tá? Até mais ou menos a metade dele. E daqui eu completo o restante da nossa peça. Vamos ver aqui como é que ele fica, porque ele é meio chatinho de fazer, tá, pessoal? Não é muito fácil, não. Vou colocar aqui, então, um diâmetro de 30. Raio 30, né? Aqui também vai ser raio 30. E aqui eu vou terminar com uma tangência entre essa linha aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, as duas já estão com tangência. Se eu clicar nessa linha, eu tenho tangência só nesse. E o caminho aqui não está suave. Para poder fazer a varredura, esse caminho tem que estar perfeitamente suavizado. Tá? Então, vou colocar aqui a nossa tangência. Ele entrou um pouco aqui. Eu acredito que esse raio aqui, pessoal, vamos trocar aqui um pouquinho para 20. 20 para cá, 20 para cá. Vamos deixar 20. Acredito que aqui seja mais plausível, tá bom? Bom, então fiz agora meu caminho sinusoidal, tá bom? Ele fez aqui todo esse caminho S.
ele tem que ter tangências nos dois arcos tangentes, nas duas pontas, né? Para poder fazer esse caminho finalizado de maneira suave. Terminei o meu primeiro esboço, que é o caminho. Agora, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com a área de seção, que ela é circular. Quando eu trabalho com comandos de varredura, eu tenho que utilizar dois planos perpendiculares. Eu não posso fazer um plano em que ele esteja no mesmo em que está o caminho. Tá? Então, para isso, eu vou utilizar aqui o plano da vista frontal, tá ok? Que ele já está em cima da origem. Vou criar o meu esboço e vou em qualquer ponto aqui, inicialmente, colocar um círculo. Está aqui em cima do nosso plano. Depois a gente ajeita a posição dele. Eu vou colocar um círculo com um raio de diâmetro de 10 milímetros. Tá ok? Agora eu vou ajeitar a posição dele. Eu quero que esse esboço comece justamente nesse ponto central. Eu sei que a distância entre esse ponto e a origem, né, tem que ser de quanto? 27 milímetros. Tá? Então percebam aí que quando a gente usa varredura, são dois planos perpendiculares. Percebam que eu tenho um na direita, que é o caminho que eu estou trabalhando. Eu tenho aqui a vista frontal, aonde eu tenho o meu círculo. Ok? E eles têm que estar se tocando. Tá? Eles começam juntos. Tá bom? Bom, terminei agora o meu segundo esboço. O que eu vou trabalhar agora? Eu venho com o comando de varredura. No comando de varredura, ele já pegou aqui o perfil, agora ele quer o caminho, tá? Vou dar uma cancelada aqui, que ele selecionou coisa demais, tá? Varredura, selecionou o perfil, vamos selecionar o caminho, ó. Ele já faz a demonstração de como a peça vai ficar sólida. Dou um OK, beleza? Agora só vim aqui, tirar a vista de corte. Tá aí, ó. Nós conseguimos fazer o nosso braço. Só que eu preciso de 5 braços desse. Fazer isso 5 vezes, modificando o plano, rotacionando o plano, é muito cansativo, né? E não é muito legal, porque a precisão vai ficar bem ruim, né? Então, é uma maneira muito rápida da gente fazer esses outros 4 braços aqui, tá? Antes de fazer esse braço, eu vou colocar todos os detalhes que faltam. Nesse caso aqui, eu vou colocar um raio de adoçamento aqui no nosso braço, tá bom? Como se fosse um cordão de solda que une a peça do braço do volante com o eixo central e o braço do volante com o volante em si. Tá? Então, vou vir aqui, modelo 3D, eu vou colocar o arredondamento, vou colocar um fillet de 1,5, coloco aqui, já vou girar aqui a peça, também seleciono o outro ponto e dou OK. Beleza? Então ele já tem aí o acabamento já mais arredondado, tá ok? Pronto, terminei isso daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui no comando padrão, e eu tenho esse comando aqui, ó, que é o padrão circular, tá ok? Ele vai repetir o que eu selecionar da maneira que eu queira. Por exemplo, quais são as operações que eu quero repetir? Eu quero repetir o braço, que é representado pela varredura, e o arredondamento, que fica nas extremidades, ok? Por onde que eu vou fazer essa repetição? Eu vou selecionar um eixo. Nesse caso aqui, ó, o meu eixo é o eixo Y, tá? Aqui, ó, ele já começa a desenhar quantas peças vão ficar. Nesse caso aqui, eu tenho 6 peças que vão ser repetidas em 360 graus. Posso colocar quantas peças eu quiser, quantos graus eu quiser. Se eu quiser fazer essa repetição por meia peça, só colocar 180. Se eu quiser colocar 10 repetições, eu posso colocar 10 peças, tá bom? Nesse caso, vou colocar só 5, ok? E aqui, espaçamento igual ou espaçamento desigual, ok? Eu vou dar um OK. Aí, ó. Já automaticamente formei aí os nossos braços com apenas um comando, tá ok? Para finalizar, vou colocar um chanfro de 2 milímetros, tanto na parte superior, quanto na parte inferior,
vou dar meu OK e finalizo aqui a minha peça na parte de construção, ok? Vamos dar aqui uma vista nele, como que a gente fica realista, olha como é que ficou. Agora vamos dizer que eu queira colocar alguma cor aqui, alguma textura, né? Posso vir aqui, ó, em padrão e selecionar a cor que eu queira. Pode ser placa, pode ser aqui, ó, de pré-moldado liso, né? Aí fica à vontade. Eu vou colocar aqui uma cor laranja, suave laranja, tá? Cadê ele aqui? Suave laranja tá aqui, suave laranja claro. E daí uma cor de aspecto de peça mais plástica. Tudo bem, gente? Então esses são os comandos que a gente mais utiliza para se fazer peças circulares, ok? Então essa semana a gente acaba a nossa aula. Espero aí poder ter ajudado vocês a aprender novos comandos e comandos interessantes para fazer peças cada vez mais complexas, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.